Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Mateus, estamos lá no capítulo 13 e agora a partir do verso 24. Aqui Jesus, ele havia feito num sábado uma cura de um homem com uma das mãos defeituosas, houve uma discussão a respeito do sábado, ele então, depois dessa conversa, ele foi para a beira da praia, se sentou, chegou uma multidão, ele então pegou um barquinho, se sentou no barco e a multidão passou a ouvir e ele começou a ensinar com muitas parábolas. No vídeo anterior nós vimos a parábola do semeador e aqui tem um registro agora de uma outra parábola que ele ensinou nessa ocasião, que é a parábola do trigo e do joio. Talvez você não conheça o que é joio. Joio é uma planta que ela não é comestível e ela tem uma semelhança com a planta do trigo, só que ela não pode ser comida, na verdade ela é tóxica. Então o Senhor falou o seguinte: o reino dos céus, ele é como um agricultor que semeou no seu campo boas sementes. Enquanto os servos dele dormiam, veio um inimigo e semeou, no meio do trigo, semeou joio e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. E aí os servos do agricultor vieram e falaram assim: você quer que a gente vá lá e corte fora esse joio? Porque está cheio disso, né? De onde é que veio essa semente? Ele falou: olha, isso foi um inimigo que semeou lá. Então, vamos cortar? Ele falou: não, porque vocês vão arrancar o trigo junto. Deixem crescer até a colheita. Então lá na colheita eu vou mandar os ceifeiros separar o joio. E aí queimam o joio, né? E o trigo a gente guarda no celeiro. Depois disso, ele contou outra parábola. Ele falou: olha, o reino dos céus ele é como uma semente de mostarda que alguém semeia. Ela é uma sementinha pequenininha, a menor de todas as sementes. E depois ela se torna uma grande hortaliça que vem até a árvore, a ave se aninhar como se fosse uma árvore, né? E fazer ninho nos seus galhos. Tem gente que vai fazer a objeção: não, mas existe semente menor do que a de mostarda, a de orquídea, por exemplo, é menor. O caso é que isso aqui é uma parábola. Jesus estava falando uma realidade que as pessoas entendiam. Eles não conheciam orquídea, lá não tinha orquídea. Então ele usou a menor semente que eles conheciam, para que fizesse sentido para eles essa parábola, esse ensino. E ele falou: mas olha, o reino dos céus também é o seguinte, ele é semelhante a uma pessoa lá, é o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Ela pega 3 medidas de massa e ela coloca o fermento e bota uma pequena quantidade, mas toda a massa fica fermentada. A ideia de crescimento, né? E Jesus estava sempre explicando usando essas histórias, essas parábolas para contar para as pessoas as verdades espirituais. E ele nunca falava para a multidão sem usar parábolas. E, mais uma vez, né, Mateus vai dizer que cumpriu-se uma profecia. E ele cita qual profecia? Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Esse é um texto muito antigo, é um texto dos Salmos, né? E aí está lá sendo aplicado e vivido. E aí o próprio Jesus passa a dar as explicações. Ele deixou as multidões e foi para casa. E os discípulos foram com ele. E eles disseram: Senhor, explica para a gente essa história do joio e do trigo que estavam no campo e que não era para arrancar o joio, era para deixar. O que quer dizer esse negócio todo? Ele falou: olha, o filho do homem é o agricultor. O filho do homem é Jesus. Esse é um título que ele usa para ele mesmo e que já vem desde o Antigo Testamento. A gente vê isso lá em Ezequiel, vem em Daniel, por exemplo, né? E ele planta as boas sementes, né? O campo é o mundo, todos os lugares, né? E as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E quem faz a colheita são os anjos. Ele explicou tudo nessa parábola para que eles pudessem entender. E é legal a gente também entender que parábola é um conto. É um conto que Jesus usa para explicar uma verdade maior. A ideia da parábola não é a gente ficar pegando cada figura da parábola e aplicar o tempo todo aquilo na vida como sendo aquela figura. É entender a verdade maior. Até porque a gente vai ter situações aqui em que a gente vai ver a mesma figura em parábolas diferentes significar coisas diferentes. Por exemplo, a semente na parábola do semeador era o evangelho, era a palavra de Deus sendo lançada. Aqui, a semente são pessoas. Já mudou. Então não adianta a gente querer estar o tempo todo pegando essas figuras e o tempo todo na vida vendo tudo em detalhes, tentando aplicar. A gente tem que entender a parábola, pegar a verdade
que é a parábola nos traz uma verdade espiritual, e isso sim passar a colocar na nossa vida. Então, se eu falar, da mesma forma que o joio, ele depois é separado e queimado, assim também no fim dos tempos, né? O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e que pratica o mal. E esses então serão lançados numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, e quem é capaz de ouvir, que ouça com atenção. Novamente o chamado para ouvir, né? Mais uma vez, Jesus deixa claro que haverá um dia do juízo. Há pessoas que leem as Escrituras e tentam dar uma interpretação que não haverá um dia do juízo. Nós que estamos acompanhando o Evangelho de Mateus já ouvimos isso quantas vezes? Essa clareza que Jesus dá sobre um momento de julgamento. Sim, haverá, né? Uma curiosidade aqui, tá? Que fala no diabo. Na Bíblia, o diabo não tem nome. Aliás, o diabo não tem nome, né? Mas e diabo? Diabo não é nome, diabo é uma função, ou talvez um título, ou aquilo que ele faz, né? Diabo é acusador, né? Satã ou Satanás é adversário. Lúcifer é um termo que não está na Bíblia, mas significa aquele que traz a luz, porque a Bíblia fala que ele se disfarça de anjo de luz. Então, para o diabo são usados termos que significam mais coisas que ele faz, né? Beelzebu vem de Baal Zebub, o deus o senhor das moscas, né? Então, o diabo não tem nome, mas aqui ele fala que ele é que planta pessoas malignas. Então, a ideia é a seguinte: o povo de Deus sempre vai ter no seu meio pessoas malignas, mas o Senhor não arranca essas pessoas. Ele deixa até o final, até a colheita, até o fim dos tempos. Para quê? Para não ferir aqueles que seguem a Ele. Para que não seja por engano aquelas pessoas que seguem a Deus também feridas, né? E é curioso porque na história do povo de Deus sempre se levantam pessoas que resolvem esquecer esse ensino e eles mesmos se fazerem de juízes e partirem para destruir o que eles consideram que é o joio. Quantas e quantas histórias tristes aconteceram ao longo da existência do povo de Deus em que pessoas foram assassinadas, executadas de diversas formas porque foram considerados joio. Segue então o texto, segue nos ensinando. Aqui Jesus explicou essa parábola do trigo e do joio, né? Então cabe aqui também um pouquinho de explicação sobre as duas parábolas, né, da semente de mostarda e do fermento. As duas têm a mesma ideia, que o reino de Deus é uma coisa que começa pequeno, mas que se expande. Se a gente pensar que essas palavras aqui foram ditas por um professor sentado lá numa cidadezinha, uma parte desses contos aqui, dessas coisas foram ditas, essas duas foram ditas sentadas num barquinho na beira da praia de uma cidade pequena lá no Oriente Médio, e que 2000 anos depois o mundo inteiro conhece essa mensagem. Nós estamos aqui com esse texto traduzido para o português, debatendo o significado dele. Realmente, né? Era como um pouquinho de fermento colocado e trouxe isso para o mundo todo. Há algumas pessoas que insistem, como eu falei antes, né? A gente não deve pegar tudo quanto é detalhe de parábola e tentar aplicar isso o tempo todo, porque a gente se enrola, né? Tem gente que insiste que essa parábola tem um significado contrário, porque fermento, Jesus usou em outra ocasião para falar de fermento dos fariseus, como um ensino errado dos fariseus. Então, aqui o fermento seria uma coisa ruim, seria o ensino errado que entra na igreja e contamina a igreja. Mas isso não faz sentido, porque aí Jesus estaria dizendo que o ensino errado prevalece. E não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando que a igreja prevalece. Então, aqui nesta parábola, o fermento é o anúncio do reino que vai trazer, então, modificação para toda a massa, ou seja, todo mundo acaba sendo alcançado por esse anúncio do reino. Segue Jesus com as suas parábolas e fala mais uma coisa. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Um homem descobriu esse tesouro, foi entusiasmado, escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro comprou aquele campo. A ideia aqui é o seguinte: você imagina uma terra onde houveram, ao longo da história, inúmeras invasões. Invasões ao longo de muitos séculos, diversas invasões. Não era raro que as pessoas, ao receberem um anúncio de que havia um exército inimigo na fronteira, pegassem suas riquezas e escondessem, enterrassem, para que, passada a guerra, pudessem voltar e recuperar. Isso foi feito, não foi só no Oriente Médio, foi em inúmeros lugares onde havia invasões. Na Europa aconteceu isso muito também.
Mas imagine que essas pessoas eventualmente tenham não retornado para obter suas riquezas. Ou porque morreram, ou porque passou o tempo demais, se estabeleceram em outra região, enfim. Então não era absolutamente incomum ou estranho ao ouvinte a ideia de que alguém estava trabalhando num campo e se deparou com algo valioso enterrado. Havia histórias sobre isso. E aí Jesus fala que o reino de Deus é como esse fato. A pessoa que encontrou, ela vai, vende tudo que tem e compra o campo. Para quê? Para que ela possa então promover escavações naquele campo e obter todo aquele tesouro ali que está enterrado. A ideia é que uma pessoa que obtém a mensagem do Evangelho, ela usa todos os seus recursos para obter tudo o que ela puder obter do Evangelho, para ser o máximo imersa nas Escrituras, no Evangelho, na Palavra de Deus se transformada. A ideia é que quem se depara com o Evangelho se depara com algo tão valioso que a pessoa vai usar tudo o que ela é e tudo o que ela tem para estar dentro do Evangelho, para ser uma pessoa nova. Vai se agarrar com isso com firmeza, se agarrar a isso com firmeza. E mais uma parábola é a da pérola de grande valor. O reino dos céus também é como alguém que encontra um negociante que procurava pérolas, né? E ele descobre uma de grande valor. Aí ele vai e vende tudo que tinha e com o dinheiro ele compra tal pérola. Porque o negociante, ele é alguém que entende do valor do produto. E ele observa e ele entende que aquele produto vale e multiplicará as suas rendas. Então, talvez para a nossa relação atual, a gente não está muito ligado em agricultura, em coleta de pérolas e negócios com joias, né? Mas imagine alguém que está atrás de um bem, imagine uma coisa que você valoriza, não sei, talvez uma coisa do cotidiano, um carro, né? E a pessoa se depara com um negócio e ela observa naquele negócio, ela fala, puxa, isso aqui vale muito mais. Vale o que estão pedindo? Vale, mas isso aqui vai me enriquecer muito mais. Então ele vai, vende o que tem e compra aquilo ali. Essa é a ideia, de que alguém põe muito valor naquilo que está encontrando. Esse é o reino. A pessoa encontra e fala, puxa vida, eu vou me dedicar, eu vou obter essa riqueza, porque ela vai me enriquecer muito mais do que o valor que eu vou pagar por ela. Esse é o Evangelho, esse é o reino de Deus. Então Jesus vai seguindo com outras parábolas que nós veremos no nosso próximo encontro. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber mais material, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, comente aqui sua experiência com a Bíblia Sagrada. Muito obrigado por nos acompanhar. Tenha o seu tempo diário com as Escrituras, isso é muito importante. Não fique apenas com o que nós estamos aqui conversando. É pouco, é bom, mas é pouco. O ideal mesmo é que a gente tenha um tempinho diário, todos os dias, uma porção das Escrituras, todos os dias um pouquinho mais de conhecimento. Isso vai fazer grande diferença nas nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer. Volte no próximo vídeo, conheça um pouquinho mais. Aproveite e conheça nossos demais vídeos aqui do canal. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.